Olá, pessoal! Vamos lá continuar nossa aula de história na página 76. Vamos falar um pouco sobre os índios, né? Pessoas que fizeram parte, né, da nossa história, fizeram e fazem parte e também influenciam na cultura e em quem somos hoje, tá? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, em 1500, eles estabeleceram o primeiro contato com os índios. Os dois povos se estranharam, né, bastante, pois suas culturas eram muito diferentes. E aí, atualmente, nós só sabemos alguma coisa sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, devido a uma carta escrita por um homem chamado Pero Vaz de Caminha, que era escrivão da expedição dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Então, Pero Vaz de Caminha veio nas caravelas de Portugal, né? Uma expedição comandada pelo homem chamado Pedro Álvares Cabral. Então, esse cara veio nessas caravelas. Chegando aqui, tiveram o primeiro contato com os índios, observaram pessoas totalmente diferentes das que viviam em Portugal. Eram pessoas de cor avermelhada, né? E que andavam pintados com alguns adereços de penas e andavam sem roupa, né? Eles não usavam nenhum tipo de peça de tecido, eles não usavam nenhum casaco, não usavam sandália, não usavam nada. Eram pessoas totalmente, né, que desconheciam totalmente a civilização. Então, ele achou bem interessante e começou a escrever sobre esse povo. Nessa carta ele relatava um pouco sobre os indígenas, né, e os costumes deles. E como que eles fabricavam os seus objetos, as suas armas, né, como que eles utilizavam os materiais da natureza, como pedras para a fabricação dessas armas. Enfim, ele achou tudo bem interessante. E nessas aldeias ele observou que não existia uma distinção de classe social, cor, né, altura, magro, gordo, não tinha nenhuma distinção. Não tinha um padrão de beleza, não tinha quem era mais rico, quem era mais pobre, não tinha nada disso. Eram todos iguais, tinham direitos iguais, né? Quando uma pessoa da tribo caçava, pegava um animal grande, ele não ficava só para ele ou só para sua família. Não, ele distribuía o resultado da caça, né, o animal que ele achou, com todos ali da aldeia. Os únicos critérios de divisão que existia dentro das aldeias eram a questão de sexo, feminino e masculino, e a idade, criança e adulto, certo? As mulheres eram responsáveis por cuidar da alimentação, por cuidar das crianças, pelo plantio e a colheita. Já os homens ficavam com trabalhos mais pesados, que eram realizar a pescaria e a caça, né? E aí, como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham líderes na tribo. Quem eram esses líderes? O pajé, que é o sacerdote, o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. Como assim? Olha, antes não tinha medicina, não tinha aquele médico, né, que fazia cirurgias, não tinha enfermeiro, técnico em enfermagem, não tinha um hospital, nem UPA, posto de saúde, nada disso. Então, existiam pessoas encarregadas de conhecer as plantas, né? Para que servia tal planta? Ah, tem o eucalipto que serve para febre, tem o gengibre que serve para gripe, né? Tem a casca do limão também que serve. Então, ele era um curandeiro, era o que rezava, era o que fazia os rituais, era o que conheceu as plantas da região que poderiam curar alguma doença, que poderiam curar algum ferimento. E nós temos também o cacique. Essa foto aí é uma foto atual, tá? É o cacique atual. E esse cacique, ele é um chefe que organiza e orienta os índios. Essa é a função dele, certo? E aí nós temos também várias histórias, né? Ó, nas horas em que estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizados com elementos da natureza, como madeira, pedras, ossos de animais. Eles confeccionavam canoas também, arcos e flechas, tudo com elementos da natureza. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios, sentavam nas pedras para ouvir histórias,
né? Subiam nas árvores e eles ouviam as histórias ali dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 já não existe hoje, né? Os índios que habitavam naquela época, eles viviam apenas da caça, da pesca, da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce, mandioca e entre outros. E nós temos também na nossa cultura de hoje heranças indígenas, né? Uma das heranças mais famosas que não tem aqui no nosso livro é a rede, tá? A rede é uma herança indígena que nós utilizamos até hoje. E outras heranças, vamos lá. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Na alimentação, nós temos o bolo de polvilho, bebidas fermentadas, comidas de milho, como canjica e pamonha. Temos a banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará e macaxeira. Na medicina, assim como os africanos também, eles conheciam, né, a medicina natural, que é fazer uso de plantas para curar doenças. Nós temos também no vocabulário as palavras como Pernambuco, Paraná, Carioca, Curitiba, Piauí, Caju, Jacaré, abacaxi, tatu. São todas palavras indígenas. Nós temos algumas também aqui no livro, né? Que é arara, iguatemi, samambaia, pindorama, ubiratã, paca, iraquitã e birapitanga. São palavras todas de origem indígena que existem no nosso vocabulário de hoje em dia. Na arte, né, eles aprenderam a arte da cestaria, de tecer redes, esteiras, fabricação de utensílios de cerâmica. E aqui no nosso vídeo eu coloquei instrumentos musicais que eles produziam, né, com elementos da natureza. Aí nós temos aí, as cerimônias indígenas são rituais de extrema importância. Em dia de comemoração, eles pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificadamente extraída de sementes de uma planta chamada urucum. Gente, essa planta urucum tem bastante aqui em Buriticupu. Ela é bastante conhecida, né, por os adultos, eu não sei se vocês conhecem. Mas é uma planta que a partir dessa semente se faz o coloral, que é um tempero de cozinha para dar cor aos alimentos. Então, eles utilizavam esse urucum para fazer a sua tinta para pintar o corpo, né? Quando essas sementes do urucum elas são trituradas, elas liberam um caldo de cor vermelha e eles aí se enfeitam também, além dessa tinta, de penas e peles de animais. Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram para a formação cultural do povo brasileiro. Hoje o Brasil é considerado pluricultural, muitas culturas, né? Um país com uma riqueza especial. Juntou os índios, que já habitavam o nosso território, e aí vieram portugueses, né, que vieram em busca das Índias e acabaram encontrando o Brasil. E os portugueses, por sua vez, precisavam de mão de obra escrava e foram buscar os africanos. Já isso gerou uma mistura muito grande, né? Porque cada um tinha um tipo de alimentação, um tipo de religião, um tipo de dança, um tipo de, né, de arte. E aí juntou todo mundo e fez essa mistura, essa pluralidade, né? Essa pluriculturalidade que nós temos no nosso país. Infelizmente, nós não sabemos exatamente quantos índios existiam no Brasil, mas estima-se que é aproximadamente 4,5 milhões de pessoas, de índios, né? Na época que os portugueses chegaram aqui. E sabe-se também que existiam mais nativos naquele tempo do que hoje. Antigamente o Brasil era povoadíssimo de índios. Hoje a gente tem só alguns locais que tem ainda essas pessoas. Os europeus, né, achavam que os índios eram pessoas inferiores e grosseiras. E por causa disso, muitas tribos não vivem como antes da chegada dos portugueses. O contato com as pessoas brancas fez com que eles perdessem sua identidade. O atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus que dominaram o território brasileiro desde 1500.
Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam traços de sua cultura própria, mudando seus costumes, suas vestimentas e seu estilo de vida. Bom, nós temos também aqui uma pequena atividade da página 78 a 80, tá? Na primeira questão, pergunta-se: quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Letra B. Qual a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Letra C. Qual foi a primeira nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Na segunda questão, você vai pesquisar como vivem os indígenas atualmente no Brasil. Como que eles vivem? De que forma? É igual aos de 1500? Você acha que sim ou que não? Você vai dar uma pequena pesquisada, vai colocar pouquinha coisa aí, tá? Na página 79, nós temos aqui para completar a frase. Na terceira questão, você vai completar as lacunas com as palavras aí. Na quarta questão, você vai desembaralhar essa palavra aí. Tem uma palavra que ela está de trás para frente. Você vai descobrir que palavra é essa e qual o significado dela. Na quinta questão, vocês vão observar as índias aí, né, que elas estão produzindo, e vão dizer com que tipos de materiais naturais, que tipo de objetos elas precisam para fazer o que elas estão fazendo aí, tá? Na página 80, nós temos aí uma imagem. Vocês vão observar a imagem e vai circular o que é herança indígena. O que nós utilizamos hoje em dia, que os índios utilizavam lá no passado. Na sétima questão, vocês vão observar a diferença dos índios de 1500 e os índios atualmente e ver o que mudou, né? O que mudou de lá para cá. Na oitava questão, você vai pesquisar o nome de algumas doenças que mataram índios. E na nona questão, bem fácil e simples, você vai escrever a função do líder pajé e do cacique, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, tá? Tenham um bom dia e qualquer dúvida, nos procure.